Live do dia. Na live de hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho sobre a educação permissiva. Ontem eu falei um pouquinho sobre a educação rígida e hoje eu quero falar um pouquinho da educação permissiva e os efeitos dessa abordagem com o seu filho. Eu sou a Mônica Souza, se você não me conhece ainda. Eu ajudo mães de pré e de adolescentes a conquistarem o respeito do seu filho, a conquistarem a amizade. Eu faço um trabalho de mentoria com as mães através do meu curso, o Mamãe Nota Mil, que é um curso online, e eu acompanho as mães durante 12 meses, durante um ano, dentro dos desafios que elas estão vivendo, tá? Eu também sou mãe de adolescente, a minha filha tem hoje 17 anos e esse trabalho que realizo é um trabalho que eu faço com muito carinho. E embora seja um trabalho que seja acessível a qualquer pessoa participar, algumas mães não conseguem participar por diversos motivos. Elas não conseguem comprar o curso, elas não conseguem ter o meu acompanhamento durante esse processo. E por esse motivo eu venho aqui fazendo lives para poder de alguma forma também poder ajudar as outras mães que não podem participar de um curso comigo. Então, se você assiste aqui as lives e fica com alguma dúvida, quer expor algum pensamento, quer perguntar alguma coisa, coloca nos comentários, me manda uma mensagem inbox para a gente poder fazer essa troca aqui e eu poder de alguma maneira te ajudar também, tá? Educação permissiva. Que diacho é isso? Ontem eu falei um pouquinho da educação rígida e geralmente, dificilmente, quem é uma mãe rígida vai ficar somente com a abordagem rígida. Geralmente ela faz um pêndulo muito rígida e depois ela se sente culpada e acaba liberando coisas que não deveria liberar. Porque ela já está tão exausta de dizer não, de comandar, de reprimir, que chega um momento que ela fala, tá bom, deixa, vai, deixa. Porque na verdade é o reflexo da culpa que ela sente, que é às vezes quando você bate no seu filho, quando você castiga o seu filho, e depois você tenta dar algum benefício para ele, para você poder tirar a culpa que você está sentindo, para você poder trazer algum benefício para ele e se ausentar de alguma forma daquele mal-estar que você ficou sentindo mediante a sua atitude. Então, dificilmente quem é uma mãe rígida fica só no rígido, ela fica no pêndulo rígido e permissivo, rígido e permissivo. E você vai entender um pouquinho aqui mais sobre a abordagem permissiva. Agora, as mães que são permissivas, as mães que têm uma abordagem permissiva com o filho, dificilmente elas fazem o pêndulo de rigidez também. Porque essas mães que são permissivas, elas compreenderam que violência, agressividade não é o caminho para orientar os filhos. Ou seja, elas são mães gentis, mães super tranquilas. Mônica, isso é ruim? Claro que não. Isso é ótimo. Isso não é abordagem permissiva. Isso é uma abordagem respeitosa. Isso é maravilhoso. O porém é que, dentro da abordagem permissiva, não existe o limite, não existe o não, não existe a frustração, não existe regras. Para não gerar conflitos, para quê? Isso é uma fase, vai passar. Ou seja, eu permito uma situação que poderia trazer um aprendizado para o meu filho e não vai ter nenhum aprendizado, porque eu não fiz nenhuma abordagem positiva dentro daquele desafio. Eu simplesmente
ignorei. E as mães que vivem nessa abordagem permissiva, elas não ignoram porque elas estão presentes. Vou ignorar essa situação porque eu não quero ensinar nada para o meu filho agora. Deixa, porque depois, quando ele for adulto, ele vai aprender as coisas com a vida. Geralmente não é assim. Geralmente elas não têm a consciência de que esse aprendizado na primeira infância, que é de 0 a 7 anos, e que depois de 7 a 14 anos vai fazer toda a diferença na vida adulta dessa criança. Então, elas não fazem de forma consciente não quero abordar essa situação. Elas simplesmente não compreendem o valor que abordar essa situação tem, que é onde você pega um desafio e é onde você explora esse desafio para que o seu filho possa aprender alguma coisa. E você faz isso porque é o processo natural do aprendizado. Você não precisa ficar igual uma maluca pensando, vou ensinar o meu filho a ser organizado, vou ensinar o meu filho a respeitar o outro, vou ensinar o meu filho isso, eu preciso que ele faça isso, ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, vai ser assim. Você não fica nessa neura, você vive. E quando vem os desafios, que é o quê? Uma criança de 2, 3, 4 anos brinca e não guarda os brinquedos. Isso não sou eu que estou fazendo uma situação para que ela fique frustrada, para que ela compreenda. Não, é natural. Brincou, guardou. Só que ela só vai guardar se ela aprender a ter esse ritmo de organização, ritmo de respeito para com o outro. Afinal, se ela que brincou, ela que vai ter que guardar. Então tem muitas coisas entrelaçadas em só guardar um brinquedo. Tá conseguindo fazer sentido o que eu tô falando aqui? E o que acontece? Quando a mãe ela tem uma abordagem permissiva, ela é aquela mãe que não quer gerar conflitos, ela não quer problema. Isso é ruim? Isso também é maravilhoso. O caminho que você tem que seguir, você tem que compreender que ensinar o seu filho, colocar regras, ensinar limites, não precisa gerar conflitos. Então, uma criança de 3, 7 anos que não quer organizar as coisas, você, em hipótese nenhuma, precisa gerar um mal-estar na criança para que ela possa fazer aquilo, para que ela possa aprender esse novo hábito. Isso você pode fazer também sendo gentil, sendo divertida, sendo amiga. E é isso que algumas vezes as mães não compreendem. E elas deixam essas situações passarem e logo elas perdem a oportunidade de contribuir para que essa mentalidade dessa criança possa expandir, relacionado a vários fatores. Quando essa criança ela cresce e fica com 9, 10, 11, 12, geralmente ela tem muitos hábitos negativos. Ela é uma criança que não organiza as próprias coisas, é uma criança que não sabe ouvir o não, é uma criança que não respeita o próximo. Se tiver um funcionário dentro de casa, então, por exemplo, se tem uma pessoa que ajuda dentro de casa, organizou a sala, organizou a mesa do jantar, a pessoa está na cozinha fazendo outras atividades, esse adolescente agora com 14 anos chega, vai comer alguma coisa, suja a mesa toda de pó de pão. Muitas vezes esse adolescente levanta da mesa e nem tira o prato. Mônica, mas tem uma pessoa na casa para fazer isso. Mas será que essa pessoa teve o acordo de fazer exatamente isso? Exemplo,
Meu filho tem 14 anos e ele não faz nada, tá? Ele não tira um prato que ele come, ele não organiza nada no quarto dele, então eu estou contratando alguém para fazer isso por ele. Porque pode ser que seja isso que a mãe queira. E também, se quiser, que ótimo, que ela tem clareza do que ela quer. E ela tá errada? Não, cada um faz o que quiser e do que acredita com a sua vida. O que acontece é que, enquanto mãe, ela está perdendo uma puta oportunidade de desenvolver o respeito do filho dela para com os outros. Exemplo, se ela já organizou, se ela já arrumou, o que custa para ele? Fez o lanche, tirou o prato e lavar o seu próprio prato. Se ele chega na pia, tá tudo limpinho e de repente ela tá em outro local que é diferente de quando se faz um almoço em família, todo mundo almoça e depois a pessoa que vai ajudar, naquele momento, ajuda com a louça, ajuda com todo esse processo. É um momento único, é um momento que não precisava ser daquela maneira. E só é daquela maneira porque esse adolescente faz isso, chega com o celular na mão, come, larga de qualquer maneira, não tem zelo com nada. E se essa mãe for falar qualquer coisa com ele, ô Gustavo, organiza essa mesa. A senhora Joana já organizou, ela não tem que voltar aqui. Se a mãe, o grande problema de toda essa questão é isso. Se a mãe pedisse para o filho, filho, como a Joana já limpou a mesa, já limpou a sala, quando você acabar de lanchar, você leva o seu prato na pia e lava, por favor? Se ela pedisse isso para ele, sabe o que ia acontecer? Ai, mãe, que palhaçada! Não sei, não. Ele não iria fazer, porque ele não respeita as pessoas que trabalham com ele, ele não respeita a mãe dele, ele não tem educação, ele é egoísta, ele é egocêntrico. E o problema não é ele não lavar o prato, problema nenhum. Eu posso pegar o prato do meu filho, eu posso limpar a mesa, vai lá meu filho, estudar, você está com pressa. O problema não é o prato, o problema não é o pó de pão, o problema é o que toda essa questão representa. Tá fazendo sentido ou eu não estou conseguindo me expressar? Coloca aí nos comentários. E assim é dentro de uma educação permissiva. Existem vários momentos que não é de fato aquele momento, é o que tem por trás daquele momento. Exemplo, uma criança que tem 2 anos, existe uma rotina que a criança ela acorda 7 da manhã e vai dormir 7 da noite. Ai, Mônica, a criança vai dormir a hora que você quer? Não. Quando você faz uma rotina, você vai proporcionando para a criança momentos, exemplo, ela acorda às 7 da manhã, eu proporciono ela a hora de brincar. Se eu proporcionar uma boa brincadeira, vai chegar um momento que ela vai estar cansada. E se eu proporcionar um ambiente para ela tranquilo, calma, baixa a luz, silencio, ela vai ficar sonolenta. Então ela vai dormir na hora certa. Porque eu mandei ela dormir? Agora é hora de dormir para você poder... Não, é porque eu vou conduzindo a criança de forma gentil, tranquila, para que ela possa relaxar e sentir sono. E para que ela possa dormir em um horário adequado para ela. Porque quando ela dorme bem, ela cresce bem, ela vai acordar no outro dia seguinte com muito mais energia. Então o primeiro benefício é para ela. Então eu faço um monte de coisas para alcançar esse nível. Perfeito. Eu preciso que a criança durma 7 horas da noite. Primeiro ponto por ela. 7, 8 horas. Primeiro ponto por ela. E segundo ponto, porque você enquanto mãe, você precisa dar limites para o seu filho de que agora é hora de brincar,
agora é hora de tomar banho, agora é hora de dormir. E para que servem esses limites naquela fase? Para um bom desenvolvimento da criança, tá? E também para você não ficar exaurida, estressada e fazer com que essa fase da sua vida seja a pior fase da sua vida, que é quando algumas mães vão dormir 11, meia-noite exausta. Meu Deus, dormi tão mal. E acorda no dia seguinte e tem toda uma rotina. Então, esse estresse que a mãe vive pode fazer com que ela tenha uma maternidade muito mais inferior do que ela teria se ela tivesse uma qualidade de vida seguindo uma rotina com a criança. Porém, entretanto, existe um momento na rotina que você está brincando com a criança e você faz o ritual de sono. Vem, filho, agora é hora de escovar o dente para a gente dormir. E quando você faz isso, você também não vai obrigar a criança a fechar o olho agora. Não. Você leva ela, escova o dente, vai para o quarto, lê uma historinha. Novamente, você vai relaxar o seu filho para que ele sinta sono. Só que tem um momento que a criança está brincando e você tem que encerrar aquela brincadeira para começar todo esse processo. E algumas mães, elas não conseguem encerrar a brincadeira, porque elas não conseguem dizer um não. Elas não conseguem falar, vem cá, filho, mamãe sabe que você está frustrado, mamãe sabe que você está chateado, mas agora é hora de você dormir. Porque a criança, ela não tem limite. Por ela fica ali até ela dormir em cima dos brinquedos. Você que é adulta da situação, você que tem que ir conduzindo o seu filho. Precisa usar violência? Não. Precisa ser agressiva? Não. Gentil, amorosa, mas faça. Só que dentro dessa abordagem permissiva, eu não faço. Eu vou me dar desculpas para permanecer deixando que a criança faça o que ela quer, da hora que ela quer. E, de fato, existe problema na criança continuar brincando? Não é a brincadeira, é o que aquilo representa. Então, às vezes, a mãe não tem pulso firme para dizer que não. E a mãe não ter o pulso firme que é o problema. Porque se ela não tem pulso firme com uma criança de 2 anos, como que ela vai ter com uma criança de 10? Como que ela vai ter com uma criança de um adolescente de 14? Não vai ter. Vai deixar à mercê dele. Aprenda com a vida. Logo, ela está constantemente perdendo oportunidades de crescimento pessoal, de aprendizado e perde muita coisa. Educação permissiva é isso. A mãe permite que a criança, que o pré-adolescente e que o adolescente faça o que ele quer, para que ela evite os conflitos. E, de novo, as situações em si não é o foco. Ele tem que lavar a louça, ele tem que guardar os sapatos, ele tem que guardar... Não, é o que aquilo está representando. É o que representa naquele momento. É o porquê que aquilo não acontece. É o porquê dentro do seu desenvolvimento. Será que se você tivesse mais autoconfiança, segurança, será que você iria conduzir dessa maneira ou não? Será que isso não é uma insegurança sua? Um medo de que se você frustrar o seu filho, você não vai ser amada? Existe muito dessa questão. Inclusive, na fase da adolescência, 12, 13, se existem mães separadas dos pais, às vezes elas querem ser a mãe boazinha, porque na casa do pai tudo pode. E ela tem medo. Uma situação muito comum. Lu, a Lu tá fazendo uma pergunta aqui no Insta. Mônica, e como estimular positivamente esta organização para uma de 12 anos? Organização de quê, Lu? Coloca aí que eu vou te falar.
É... Existem mães que quando estão separadas, aí o adolescente vai para casa do pai e lá tudo pode, lá não tem regras. E elas acreditam que se elas colocarem regras na casa dela, ela vai ser menos amada ou vai ser ruim na casa dela porque não tem regras. E isso é uma grande mentira que você conta para si mesma para você se esconder atrás da sua insegurança, tá? Por quê? O ato de você colocar regras e limites, é saudável para o seu filho, você vai estar desenvolvendo muitas coisas nele. E o ato desse padrão existir na sua casa não precisa ser algo que seja angustiante para o pré e para o adolescente. Porque uma mulher inteligente, uma mulher sábia, ela vai conduzir esses momentos de forma gentil, divertida, amigável. Então não significa que na sua casa, por existir regras, vai ser ruim para o pré-adolescente. Vai ser ruim se você não souber conduzir essas regras. Aí sim, aí na sua casa vai ser um inferno e na casa do pai vai ser o céu, que não tem problema, que não tem estresse. Mas a pegada aqui é, para ter regras, para ter limites, não precisa ter estresse. Essa é a pegada. Então, quando você tem esse padrão com seu filho, não importa como é lá, não importa, até porque realmente não importa não, tá com o pai, é a forma como ele aborda, vai ser os 50% como ele educa e você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre o que você faz na sua casa e como que você está contribuindo com seu filho, desenvolvendo e gerando essa conexão entre vocês, que também nunca vai ser abalada pela porta fora. O que você cria com seu filho, essa relação que você estabelece com ele, ninguém tira. Então não tenha medo de educar, de dar limites, achando que vai ser a mãe ruim. Pelo contrário, se você tem pulso firme, determinação e segue isso, essa admiração e respeito do seu filho para com você é inevitável de acontecer, tá? Aí a Lu colocou aqui, queridas, perguntas podem fazer, tá? Aqui no Facebook, às vezes, quando eu saio, eu vejo que algumas fizeram algumas perguntas, mas ao vivo não aparece, estranho. Deixa eu apertar aqui pra ver se vai. Não foi, não sei. Bota um comentário aqui de bom dia, bota o estado que você tá falando, só pra eu poder saber se aparece online. Eu tenho que encerrar, eu tenho que acordar minha filha, são 8 horas. Eu vou responder sua pergunta. Deixa eu acordar minha filha, porque senão ela vai falar, você me acordou 8h05, me atrasei. Calma aí. Eu vou responder a pergunta da Lu e vou desligar essa live. A Lu colocou aqui. Como estimular positivamente a organização do seu filho para uma de 12 anos do quarto, casa e de louça? Você precisa estabelecer uma rotina. Tudo que você faz dentro de uma rotina fica muito mais fácil do que você fazer de forma aleatória. A minha eu também tenho que acordar. É porque o telefone da minha tá comigo aqui. Aí o despertador que ela usa, ela fala, então me acorda quando for 8 horas. Porque eu tenho outro telefone aqui também, mas não funciona o Insta nele. Então, Lu, você precisa criar uma rotina para que ela faça as coisas em sequência todos os dias. Para que quanto mais sequencial ela fizer, mais fácil vai ser para ela seguir isso.
E dentro da educação das crianças existe o ciclo educacional. Então, por exemplo, o quarto. Você precisa fazer um acordo com ela de como que vai ser feita essa organização. Vai ser feita diariamente, por exemplo, ela organiza a cama e o lado de fora, e toda semana ela organiza dentro do armário. Só que é quando? A pegada é essa. Se ela for arrumar a cama e fora do quarto, a pegada é essa aqui, ó. Filha, vem cá. Qual é o momento do dia que você acha melhor para você organizar o seu quarto? Então você vai fazer um acordo que ela está fechando com você. Ela vai dizer para você o melhor horário do dia, ela vai dizer para você qual é a hora que ela quer arrumar, porque a hora para você é indiferente. A partir do momento que isso vire uma rotina para ela. Só que quando você entra no ciclo de educação, você faz um acordo, ela vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois ela começa a bambear, porque ela não está ainda com o hábito instaurado. Quando ela começa a bambear, algumas mães não persistem. Aí é o erro. Porque você precisa persistir, que é quando você chama, conversa de novo, pontua novamente, para que isso vire um hábito e seja inadmissível aquela bagunça. Só que você conduzir isso, você precisa ter muita persistência, ser gentil. Paralelo à regra que você está colocando, trabalhar a conexão de amizade com seu filho, que é onde você não vai ter só regra. Você tem esse momento que você fala sobre a questão e existem outros momentos também agradáveis no dia. Então você vai fechar um acordo com ela de uma hora que ela quer e você vai como se fosse fiscalizar para que isso vire uma sequência, um ritmo natural dela. E assim como as coisas também da casa, o que é que vai ser da responsabilidade dela? Sentar e conversar. Filha, tem muita coisa que eu faço e agora como você está crescendo, você pode me ajudar. Quer alguma coisa? Conversar com ela de forma honesta, de forma respeitosa, e ela precisa ter algo que é de responsabilidade dela. O que é de responsabilidade dela? Louça. Qual vai ser o esquema que você vai fazer com ela? Ela vai lavar só o pratinho dela? Ela vai lavar a louça do almoço? Ela vai lavar a louça do jantar? E tem sempre que lembrar que isso tem que ser dividido. Ela faz um pouco e você faz um pouco, né? Para que não fique pesado para ela. E você também tem que abrir isso para ela. Filha, a gente faz esse acordo, você faz. Se você achar que está difícil, que está pesado, a gente senta e conversa de novo. A gente tem sempre que estar conversando para a gente poder se entender, para a gente poder ter um bom relacionamento, para não ser algo ruim para você, para não ser algo ruim para mim. Você tem que fechar isso com ela. Ela não tem que fazer porque é uma obrigação, ela tem que fazer porque é algo para vocês. Ela não tem que fazer com peso de que, ai, que inferno. Se tiver ruim, filha, vamos conversar, porque aí a gente pode trocar as atividades para algo que seja mais tranquilo para você fazer. Claro que tem coisas na casa que não são divertidas, só que é assim mesmo. Tem coisas que eu faço que não é divertida e tem que fazer, tem coisas que você pode fazer e não é divertida e tem que fazer, não tem jeito. Conversa amigável. Depois dessa conversa, ela começa a fazer. Depois que ela começa a fazer, tem dia que ela fica com preguiça, tem dia que ela não faz, aí você vai e resgata de novo. Então, dentro desse quadro, você não permite que ela não organize. Você não permite que ela não faça. Isso está fora de cogitação. Que, em outras palavras, por exemplo, se eu fosse falar de uma forma bem grosseira, eu falaria assim, para uma pessoa ou numa conversa de adulto, eu falaria assim, não, na boa, é inviável um adolescente de 12 anos não fazer nada em casa. Um cu de preguiça no sofá. É inviável, isso está fora de possibilidade. Só que isso é um pensamento que você não pode expressar de forma grosseira para sua filha.
Você expressa isso para ela de forma amorosa, de forma gentil, você cobra de forma amorosa, você conduz de forma amorosa. Só que por trás disso é inadmissível ela não te ajudar. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? E olha a sacada. Quando você fala isso com sua filha, conversando honestamente, por exemplo, filha, eu tô exausta porque é muita coisa para fazer. Eu preciso da sua ajuda. Como que você pode me ajudar? Isso é ser honesta, isso é você conversar sem ser o... Você é uma garota que não tem compromisso com nada, fica só sentada no sofá. Tem que fazer alguma coisa. Isso é angustiante. Ao ponto que eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você comece a me ajudar. É amigável. E aí, é isso que é a diferença. As mães que falam de forma agressiva, as mães que falam de forma amigável. As mães que persistem e cobra, que é o ciclo da educação até que aquilo vire um hábito, e as mães que falam uma vez e desistem. E também aquele quadro que é a diferença das mães que fazem alguma coisa e que as mães que permitem com que tenha um adolescente em casa de 12 anos e eles não façam nada. E o grande pulo do gato, do gato, é que não é tão importante ela arrumar o quarto e lavar a louça. Como assim, Mônica? Não é tão importante, ela não precisa aprender isso. Ela pode querer trabalhar fora o resto da vida dela e pagar alguém para fazer isso para ela. Isso não é tão importante. Só que, o que tem por trás disso? Ela começa a respeitar a mãe que está cansada. Ela começa a aprender a fazer bons acordos, de que se ela estiver fazendo alguma coisa que esteja ruim para ela, ela chamar você e falar: mãe, não quero lavar o banheiro não por causa disso, disso. Quero lavar a louça. Isso que é o importante por trás disso. E é isso que eu quero desenvolver nela. Eu quero desenvolver nela o ato dela estar triste, chateada e por algum motivo, se ela não quiser fazer, ela conversar comigo. Eu quero ter essa intimidade com a minha filha, eu quero ter essa conexão com a minha filha. É isso. Não é o ato em si, é o que tem por trás disso. Fez sentido, Lu? Coloca nos comentários, me dá um feedback, me dá a sua opinião se você pensa diferente também. Mônica, penso diferente, vamos trocar aqui experiência. E eu volto amanhã, 7h30, que agora eu tenho que encerrar, porque eu estou num projeto 7h30 também da noite, que é onde eu faço... Depois eu explico pra vocês esse projeto que eu tô, que agora realmente eu não tenho mais tempo. Beijos. A Lu colocou aqui, sim, muito sentido, compreendi muito. Grata pela orientação. Eu que agradeço pela troca. Vai falando com ela e vai falando comigo aqui. Vamos fazer essa troca aqui. Momento de troca das mães aqui, 7h30 da manhã. Beijos. Beijos, Facebook.